E aí, rapaziada, tudo certo? Bom, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de dinâmica, né? Vamos lembrar que na aula passada, eu deixei uma lista no WhatsApp de vocês lá, então vocês receberam provavelmente essa lista, que era a lista que contém os exercícios que a gente vai fazer essa aula. Então essa aula, ela vai ser 100% focada em resolução de exercícios, aplicando o método que eu expliquei lá, a metodologia, os 3 passos. Então, beleza, a aula vai ser só isso. Se você já fez esses exercícios e acha que tá sossegado, tudo bem, pode não assistir essa aula. Tu pode assistir nenhuma aula, né? Se tu quiser, tu faz o que tu quiser, mas beleza. Só que mesmo você tendo feito, eu recomendo que você assista. Põe no vezes 2 aí o vídeo e, sei lá, só assiste mesmo, tranquilo e tal. Beleza? Então lembra, são exercícios clássicos que, pô, podem cair aí em qualquer momento, podem cair questões que dentro dessas questões tem esses exercícios clássicos, então é o mínimo que a gente tem que saber no nosso curso. Tá bom? Então vamos lá. Beleza, vamos começar com um primeiro exemplo, que é um plano aí horizontal, tem um bloquinho e tem uma força, então tem alguém puxando esse bloquinho, né, com essa angulação aqui, né, em relação à horizontal. E aí, cara, a pergunta vai ser sempre a mesma. Ele vai te perguntar primeiro a aceleração e depois a força de contato. Então, primeiro passo, que é isolar os corpos e marcar as forças que tem em cada corpo. Só tem um corpo aqui, a gente isola, é um bloquinho, e vamos marcar as forças que tem nesse bloquinho. Bom, peso, pô, sempre vai ter, né? Vertical para baixo. E normal. Normal vai ter também. Que vai ser aqui vertical para cima, por quê? Porque tá aqui a nossa superfície, ela tá sendo esmagada para cá, então perpendicular à superfície. Ok. E a força, que é a força externa que tem aí, que é uma força que foi aplicada por, não sei por quem foi aplicada aí, uma força de fora. Força F que foi dada. E aqui o ângulo alfa. Agora eu vou decompor as forças, obviamente, as que precisam ser decompostas, na direção do movimento. Onde é que tu acha que vai ser o movimento aqui? Bom, é bem intuitivo pensar que o movimento vai ser para lá, né? Se o movimento vai ser para lá, eu vou decompor na horizontal e na vertical. O peso e a normal precisam ser decompostos? Não precisa, porque eles já estão na vertical. Então eu vou decompor só minha força F. E aí, quando eu decomponho a força F mesmo, por isso que a gente aprende isso em vetores, né? Pra gente já se acostumar. O que vai ficar vai ser o seguinte: o normal, a força normal e a força peso não preciso mexer com elas, mas eu preciso mexer com a minha força F. E eu vou transformar ela num Fy e num Fx. Que é a mesma coisa de eu pegar aqui, ó, Fx e aqui o Fy. E aí a gente tem que lembrar como é que calcula o módulo. Lembra? O módulo, quando tá o módulo do vetor com o ângulo, vai ser o F cosseno do ângulo alfa. O módulo do vetor, né, sem o ângulo, vai ser o vetor F vezes o seno de alfa. E aí basta a gente pegar agora cada um dos tamanhos dos vetores aqui, dos módulos. O peso, ele é massa vezes campo gravitacional. O campo gravitacional, a massa foi dada, é 5. O campo gravitacional é 10, né? Eu não botei aqui, aí lembra, quando não botar vai ser sempre 10, porque é o campo gravitacional da Terra. Então, 50 newtons é o peso do meu bloquinho. Como é que vai ser a força em X? A força em X vai ser o módulo da força que ele botou, que está aqui, 20 newtons, vezes o cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo, 0,8. Isso aqui vai dar 16 newtons. Fy. Fy vai ser F20, 0,6, aqui vai dar 12. Então, 12 newtons. E a normal? Cara, a normal, ela não tem fórmula para você calcular ela. Como é que eu acho ela então? Você acha a normal através do balanceamento das forças. Vou fazer aqui, mas primeiro vamos aplicar, aí continuar a metodologia. Então isolei os corpos, marquei as forças, decompus as forças na direção do movimento e na direção perpendicular ao movimento, e agora eu aplico a segunda lei de Newton, tanto na horizontal quanto na vertical. Então vamos primeiro aplicar, sei lá, na vertical. Bom, na vertical,
não existe força resultante, concorda? Se não existe força resultante, então a força resultante é zero. Se a força resultante é zero na vertical, ou seja, em y, então é porque as forças que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo. Ora, se as forças para cima fossem maiores do que as forças para baixo, o corpo estaria acelerando para cima. Mas não é o caso. Ele anda aqui, nessa horizontal. Então, para cima é igual às forças para baixo. Quem são as forças para cima? Normal mais Fy. Quem são as forças para baixo? Peso. Agora é só substituir, né? Então, o Fy é 12, a gente calculou aqui. O peso é 50, a gente calculou aqui. A normal, então, vai ser 50 menos 12, que dá 38, certo? Então, a gente já achou aqui a letra B, que é achar a normal. E a horizontal, agora a gente, né, aplicou a segunda lei de Newton na vertical e a segunda lei de Newton agora na horizontal. Certo? Como é que é a segunda lei de Newton mesmo? Força resultante, nesse caso em x, é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso em x. Não é isso que ele quer, aceleração? Beleza. Quem é a força resultante na horizontal? Ora, só existe uma força na horizontal, que é F de x. Então ela vai ser minha força resultante em x. A massa, vou até repetir aqui, massa vezes aceleração. Força resultante F de x, 16. Massa é dado 5. E aí, a aceleração. Então, minha aceleração vai ser 16 quintos. Para ficar fácil de fazer essa conta, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Porque fica 16, posso fazer isso, né? Porque 2 sobre 2 é 1. Então, não estou mudando nada. 16 vezes 2 é 32. 5 vezes 2 é 10. E aí, pô, dividir por 10 é só mudar a vírgula, né? Então, vai ficar 3,2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, resolvemos a questão fazendo aí a metodologia. Beleza. Segundo exemplo clássico agora é o exemplo do plano inclinado. Qual é a ideia aqui? Eu vou pegar um bloquinho, botar ele num plano inclinado e soltar ele daqui. O grande detalhe é que não tem atrito nesse meu plano inclinado, tá bom? Foi dado a massa, foi dado a gravidade, foi dado o ângulo do meu plano inclinado. Então, o primeiro passo da metodologia é isolar os corpos e marcar as forças. Quais são as forças que atuam nesse bloquinho? Bom, sempre peso vertical para baixo. E a normal, como a gente já viu, ela é perpendicular à superfície que está sendo pressionada, no caso é essa, meio na diagonal aqui. Eu isolei os corpos, só tinha esse corpo, né? E agora eu vou decompor a força na direção do movimento. Agora, a gente sabe o quê? Que o corpo se move para cá, ele vai deslizar no plano inclinado. Então, o eixo que eu vou escolher para decompor vai ser esse eixo e um eixo perpendicular a ele, esse daqui. Tá bom? E agora, preciso decompor as forças que estão aí. A normal não precisa ser decomposta, porque apesar dela não ser nem vertical nem horizontal, ela já está no eixo, no eixo que eu, no par ordenado de eixos, né, que eu escolhi. Agora o peso não. O peso ele precisa sim ser decomposto. Para isso a gente precisa desse ângulo aqui. Porque a gente vai fazer P em Y, vamos chamar esse eixo de Y e esse aqui de X. A gente vai fazer P em Y para cá e P em X para cá. Beleza? E agora uma questão de geometria. Como é que a gente faz para achar esse ângulo? Bom, eu vou redesenhar, fazer esse desenho bem aqui, ó. O mesmo desenho. O corpo ele tá aqui assim, daqui surge o peso. Certo? Aqui é 30 graus. E aqui é justamente a reta da minha normal, que é essa reta daqui, ó, o eixo Y. Não dá pra ver? Agora dá. O eixo Y. Certo? Se esse ângulo aqui é 30 graus, esse aqui é 60 graus. Por quê? Porque aqui é um triângulo retângulo. Então esse ângulo aqui é de 60 graus. Só que acontece que esse ângulo aqui também é retângulo. Então se aqui é 60, para chegar a 90 falta 30. Então esse ângulo aqui é de 30 graus. E aí, pega o bizu aí, que esse ângulo aqui, entre o peso e a reta da normal, vai ser sempre igual ao ângulo do plano inclinado, tá bom? Isso é bom anotar aí. Então, beleza, agora eu já tenho esse ângulo, ele é 30 graus, eu já consigo decompor. Como é que vai ficar o meu corpo com as forças decompostas? Vai ficar assim, normal, P em Y
P em X. Aqui, só um detalhe que o cara pode errar aí, o cara pode querer fazer uma pegadinha. Ele pode perguntar quantas forças atuam nesse corpo. E aí você, sem querer, pode falar 3, né? N, PY e PX. Mas isso está errado. PX e PY, eles são uma força só. É a força peso. Tá bom? Então o certo é falar que tem duas, a normal e o peso. Tu decompõe aqui porque tu quis, mas não quer dizer que você acrescentou força, entendeu? Então agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton justamente nesses dois eixos que eu criei. Chama aqui de X, aqui de Y. Ok, primeiro vamos fazer no eixo Y. Bom, no eixo Y, tu concorda que o meu corpo ele não acelera para cá nem para cá? Ele sempre vai seguir essa direção, não tem como ele fazer nem isso, nem isso. Então, as forças que estão para cima, né, vamos dizer que aqui é para cima, e as forças que estão para baixo tem que ser iguais. As forças que estão para cima nesse eixo é a normal, e a para baixo nesse eixo é o PY. Beleza. Mas quem é o PY? Ora, o PY é o meu vetor P cosseno de 30. P cosseno de 30. Cosseno porque ele está com o ângulo aqui. Beleza. Mas quem é P? P é o peso. Então é mg cosseno de 30. E aí aqui eu tenho todos os valores. A massa vale 2, a gravidade vale 10 e o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Se tu não lembra, não se preocupa. Se tu não lembra desse cosseno, desse seno, não se preocupa, espera a aula de trigonometria. E aí, eu vou ter então que a minha normal é 10 raiz de 3 newtons. Já fiz aí a letra B. Agora, se eu for pegar no outro eixo e aplicar a segunda lei de Newton no eixo X. A segunda lei de Newton me diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante no eixo X só tem uma força, né, que é Px. Então, Px é igual, Px vai ser minha força resultante, que vai ser massa vezes a aceleração. Quem é Px? É P, pela decomposição, P sem o ângulo. Então, P seno. P seno de 30. Vai ser a massa vezes A. Só que P, que é o peso, é massa vezes gravidade. Seno de 30 é igual a massa vezes A. A massa vai cancelar. Tu vai ter, então, que a minha aceleração é igual a G, que é 10, e seno de 30, que é meio. Portanto, a minha aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se eu abandono um corpo, ele vai, né, nesse plano inclinado, ele vai cair com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo?